Israel entra em guerra. Será que é o início da Terceira Guerra Mundial? E o que isso tem a ver com a volta de Jesus? Vamos assistir esse vídeo da Israel com a Aline, onde ela vai explicar o que está acontecendo em Israel. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje, Israel não é o mesmo país que era há 48 horas atrás. E eu acho também que o mundo todo mudou devido aos acontecimentos deste último final de semana. Um dos maiores terroristas da história do mundo acabou de ser eliminado, o Hassan Nasrallah. E realmente muita coisa está acontecendo em Israel e no norte e no sul de Israel, e por isso eu decidi parar tudo o que eu estava fazendo hoje, nesse domingo, dia 29, para vir aqui conversar com vocês e contar realmente o que está acontecendo e o que não está acontecendo em Israel. Israel é um local, né, que a gente sabe que vive em guerras constantes aí e por vários motivos. É legal nesse vídeo que a gente vai entender por dentro a fundo de alguém que mora lá em Israel para entender todo esse contexto aí dessa guerra que está acontecendo. Então, bom, se vocês estão preparados, vamos começar. Então, eu quero começar o dia de hoje, na realidade, não no dia de hoje, no dia 29 de setembro de 2024, e sim começar o dia no 7 de outubro de 2023, há quase um ano atrás. É o que a gente diz aqui em Israel, é o dia que ainda não terminou. O dia 7 de outubro de 2023 aconteceu o grande massacre organizado pelos terroristas do Hamas contra o sul de Israel, causando mais de 1.100 mortes, sequestrando mais de 250 pessoas. E a gente falou sobre isso aqui no canal. A gente foi inclusive no sul de Israel filmar um dos locais do massacre em Nir Oz para vocês. E a gente falou muito do que aconteceu no sul de Israel, nesse dia tão terrível do 7 de outubro. Mas o que a gente não falou tanto é o que aconteceu no dia seguinte. No dia 8 de outubro, no dia seguinte, mais uma organização terrorista atacou Israel, o grupo terrorista Hezbollah. O Hezbollah é um grupo terrorista que eles estão localizados dentro do Líbano, e eles no dia 8 de outubro começaram um ataque a Israel, um ataque constante. Eles estão praticamente há um ano lançando mísseis contra Israel. E infelizmente eu sei que isso é uma coisa que a mídia, parte pelo menos da mídia, não fala tanto quando Israel é atacado. Eles lançaram, pessoal, em 11 meses, e vocês vão entender porque eu falei 11 meses e não 12 meses. Em 11 meses, eles lançaram mais de 8.000 mísseis, foguetes e drones contra Israel. É uma situação muito terrível, né? Imagina você viver num local onde você tem que ficar preocupado o tempo todo se alguma bomba, alguma coisa tá caindo, tanto que lá as casas, né, a maioria tem bunker, então realmente é uma situação muito complicada. Constantemente eles estão atacando o norte de Israel, milhares de pessoas estão evacuadas há praticamente um ano, cidades estão sendo destruídas, porque mesmo que a população saiu, continuam caindo às vezes, é raro, mas pode acontecer de caírem foguetes em casas, mesmo quando elas estão vazias, acontecem incêndios florestais, o Hezbollah está destruindo o norte de Israel. Mas Israel, durante esses 11 meses, estava focado em destruir o maior inimigo terrorista de Israel, E você acha que tudo isso tem a ver com a volta de Jesus? Fica aí que a gente vai falar sobre isso. que é o Hamas. E depois de 11 meses, os ataques do Hezbollah continuaram se intensificando e chegaram num estopim terrível. O Hezbollah, ele atacou uma quadra de futebol de uma pequena cidade árabe drusa em Israel, chamada Majd al-Shams, e eles assassinaram, assim, com esse míssil, 12 crianças. E isso realmente criou uma escalada na resposta de Israel, e Israel, então, decidiu defender também o norte do país de uma maneira mais intensa contra o Hezbollah, e por isso Israel começou a fazer ataques diretamente à liderança do Hezbollah. Israel está matando as lideranças terroristas, por exemplo, do Hamas, e a gente conseguiu realmente terminar com boa parte da liderança, como Ismail Haniyeh, Mohammed Deif. Ainda falta o Sinwar, mas boa parte da liderança do Hamas foi eliminada,
e agora Israel está também focando em eliminar os terroristas do Hezbollah que estão dentro do Líbano. E vamos deixar bem claro que essa é a diferença entre Israel e os terroristas. Os terroristas, quando eles lançam foguetes para Israel, quando eles atacam Israel, o objetivo deles é atacar civis. O massacre do 7 de outubro foi um massacre focado em civis, em crianças, em mulheres, em idosos. E muitas pessoas ficam colocando a culpa em Israel, né? Como ela tá falando aqui. Na verdade, Israel praticamente a gente vê que só tá se defendendo, né? Todos esses ataques aí, na maioria das vezes, parte de outros países ali, de outros grupos terroristas contra Israel. E a gente vê isso de fato, né? Israel tem que, de fato, devolver aquilo ali e se defender de alguma forma, né? E pelo poderio, muitas vezes, de Israel ser muito bom, acaba trazendo muito mais destruição do que o que eles fazem, né, com Israel. Aí muitos da mídia, né, vem realmente dizendo que Israel é culpado e não sei o que e tudo mais, mas a gente tem que olhar todos os lados, né? Tá certo que a guerra nunca é algo legal e nem deveria ser uma opção, mas numa situação como essa a gente vê aqui que Israel tem que se defender, não tem o que fazer, né? Também quando o Hezbollah ataca Israel, eles jogaram num campo de futebol cheio de crianças jogando num sábado, pessoal. Era um final de semana, as crianças estavam jogando futebol. Eles lançaram contra um campo de futebol, sabendo que ali era um alvo que num sábado, num campo de futebol, provavelmente estaria cheio de crianças com as suas famílias. Antes de continuarmos, pessoal, eu gostaria de falar que estamos com um curso chamado Caminho da Intimidade, onde eu tenho como objetivo nele te ensinar a fazer devocionais poderosos e transformadores. E por enquanto ele está com um preço aí bem promocional de inauguração com apenas R$ 39,90. Se você quiser parcelar, dá aí somente R$ 5,00. Nós temos mais de 20 aulas, ele tem acesso vitalício e nele eu trago diversas aulas onde eu mostro um método de fazer devocionais completamente diferente que você nunca viu por meio de perguntas, para você de fato extrair o máximo que você pode do texto, conhecer cada vez mais a Deus por meio da sua palavra e não fazer um devocional aí qualquer como muitos fazem, de só ler a Bíblia e aquilo não fazer de fato diferença na sua vida. Bem fácil e prático que você pode fazer no seu dia a dia e que eu tenho certeza que se você o fizer, vai mudar a sua vida de intimidade com Deus. Então entra aí, link na descrição e no comentário fixado. E é isso que eles estão fazendo, eles estão atacando civis em Israel, e não só em Israel, pessoal, a gente tem que lembrar, o Hamas lançou centenas de mísseis que caíram dentro da própria faixa de Gaza. 10% dos mísseis do Hamas, eles caem dentro da própria faixa de Gaza, por X motivos, porque a tecnologia deles às vezes não é tão exata, então eles sabem que tem uma chance deles lançarem um míssil e cair dentro da própria faixa de Gaza, e assim centenas de mísseis do Hamas caíram dentro da própria faixa de Gaza, matando civis palestinos, e também o Hezbollah lançou mísseis que caíram também em territórios ou do próprio Líbano ou da Cisjordânia. Pessoal, deixa o like aí, se inscreva no canal e nos ajuda nesse projeto para a glória de Deus. Falta pouco para alcançarmos os 1000 inscritos, então nos ajude aí. Quer dizer, ontem, no sábado, houveram sirenes que tocaram na Cisjordânia e que também ameaçaram a população da autoridade palestina. A gente tem que lembrar que esses grupos terroristas, o objetivo deles é matar a população civil e causam sofrimento a toda a população civil, não só de Israel, mas a de Israel, a da Palestina, tanto palestinos de Gaza como palestinos da Cisjordânia, como também libaneses, como também sírios e também argentinos, América Latina. A gente vai falar sobre tudo hoje, porque esse grupo terrorista também causou atentados na América Latina, pessoal. A gente vai falar sobre isso, sobre qual a ligação deles com o Brasil e com a Argentina daqui a um pouco. Mas o que acontece é que esses grupos terroristas continuaram atacando Israel com o objetivo de matar civis, de causar terror. Por isso a gente chama de terrorismo, porque eles querem causar terror civil. E enquanto isso, Israel tenta atacar o Hezbollah, tenta atacar o Hamas, atacar especificamente os terroristas e causar o mínimo de perdas de vidas de civis. Infelizmente, acaba sendo que é impossível não falecerem civis no conflito, e é triste isso, realmente. A gente ora por cada pessoa por cada vida inocente que é perdida nesse conflito, independente do lado que eles estão da fronteira. Vidas civis inocentes são vidas civis, mas Israel tenta atacar especificamente os terroristas para eles pararem de causar essa destruição, porque eu não acho que nenhum país do mundo deveria e poderia admitir ser atacado constantemente. Pensem vocês de onde vocês estão assistindo, do Brasil, dos Estados Unidos, da Argentina,
de Portugal, de Angola. Isso é verdade, né? E do que me parece das notícias de fato, me parece que Israel tenta sempre se defender atacando os terroristas, mas eles, pelo contrário, sempre tentam atacar civis. Nós vimos, né, se eu não me engano, ainda no início aí desse ano, que teve uns ataques também direto a civis, cortaram, né, a cerca ali dos locais ali que dividia o país. Eles entraram nas casas, pegaram pessoas, pegaram crianças, então realmente é algo bem aí cruel. O que o país de vocês faria se 8.000 mísseis fossem lançados contra vocês? Se vocês acordassem de manhã com medo de levar os filhos de vocês na escola, porque constantemente tem mísseis caindo dos céus, e sem nenhuma previsão de terminar, e com as pessoas que estão lançando os mísseis dizendo a gente vai lançar mais e mais e mais e mais até matar todos vocês. Essa é a realidade de Israel. 8.000 mísseis tinham sido lançados em 11 meses, e a gente sabe que o arsenal do Hezbollah no início da guerra era de 150.000 mísseis foguetes e também outros tipos de explosivos, também drones eles têm, mas eles tinham um arsenal aproximadamente de 150.000 mísseis e foguetes. Imagina se Israel permitisse que 150.000 foguetes fossem lançados só pelo Hezbollah, sem contar o Irã, os Houthis, o Hamas, o Iraque, a Síria. É impossível um país viver dessa maneira e por isso Israel fez esse ataque. Pessoal, como vimos aqui, né, realmente é uma situação muito complicada e terrível. Oremos aí por Israel e por todos esses países do Oriente Médio, né, para que essas guerras aí venham cessar, que esses grupos terroristas venham ser impedidos de realizar todas essas coisas terríveis que acontecem já há bastante tempo. Mas e aí, será que tudo isso tem a ver com a volta de Jesus? Vou mostrar aqui uma passagem para vocês que fala muito bem sobre isso. Olha o que diz: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Aqui nessa passagem, pessoal, de Mateus 24, vai mostrar que tudo isso que nós temos visto é o início das dores, que no caso é o que antecede a grande tribulação, ou seja, ainda estamos iniciando, ainda nem entramos na grande tribulação. E dentro desse período, Jesus fala que ouviríamos falar de guerras, rumores de guerras, catástrofes e várias outras coisas. Então é isso que estamos vivendo nesse momento. Todas essas coisas não devem deixar a gente aflito, ansioso ou algo do tipo, mas deve nos lembrar que Jesus voltará e está próximo. Todos esses sinais só comprovam tudo aquilo que Cristo falou e nos mostram a necessidade de estarmos sempre preparados e vigilantes, mas não ansiosos ou temerosos com essas notícias, confiando em Deus, entendendo que tudo que Ele faz, tudo que acontece está debaixo do seu governo e da sua vontade. Então sim, todas essas coisas que estão acontecendo estavam já previstas na palavra de Deus. Então oremos por Israel e por toda essa situação que tem acontecido em todos esses países. Deixe aí nos comentários o que você acha sobre tudo isso, que eu sempre estou tentando responder todo mundo. Fica aí com as próximas recomendações de vídeo. Valeu, pessoal, Deus os abençoe, até o próximo vídeo.